Fala, meu povo querido, tudo bem? Pistola na área para mais um vídeo do canal. Semana 2 já foi pro brejo, mas pelo menos a nossa primeira vitória saiu. Finalmente o Green Bay Packers voltou a vencer, 35-17 sobre o Detroit Lions em Lambeau Field, no Monday Night Football. E vamos comentar um pouquinho do que foi esse jogo e do que a gente pode projetar, né? Para a próxima partida, mais um prime time, né, no nosso caminho. Prime time o nosso quarterback gosta de jogar, mas é claro que o próximo não será tão moleza como foi na segunda-feira, né? Muito pelo contrário. Bom, galera, não sei vocês, mas eu estava um pouco preocupado com o pé atrás de que Packers a gente encontraria nesse jogo de segunda-feira, né? Depois da tragédia inicial lá em Jacksonville, a gente tinha muitos motivos para ficar um pouco receosos se a gente conseguiria essa vitória, apesar de toda a fragilidade, né, do Detroit Lions. E o começo não foi nada animador, não é verdade? O Packers no primeiro tempo praticamente inexistiu, defensivamente e ofensivamente também, muita dificuldade. Era um jogo que se encaminhava a continuar daquele jeito para mais uma derrota. Então eu imagino que você, assim como eu, foram para o intervalo bastante putos com o que estavam vendo, né? Mais um desempenho pífio, né, da defesa de Joe Barry, que inclusive foi treinador do Detroit Lions, treinador de uma defesa 16-0 umas temporadas atrás aí, né? E aí a gente começa a se perguntar, será que a nossa também vai ser uma defesa do 16-0? Aquela defesa do primeiro tempo realmente parecia. E o ataque havia produzido pouco também, né? Se utilizando basicamente do Aaron Jones, e foi realmente essa tônica do jogo, né? O Jones, o cara da noite, né? 4 touchdowns, sendo 3, né, de passe e um só correndo, né? Coisa rara, deu uma louca aí no Matt LaFleur no playbook, utilizando bem nossos running backs para receber passes também, já que nossos wide receivers estavam bem visados nesse jogo. Davante Adams teve boas recepções, mas muito longe daquele que se espera, né? E os outros recebedores nossos praticamente não tiveram sequer, né, recepções no jogo. Mas, para nossa sorte, tudo mudou no segundo tempo. A rapaziada deve ter, né, levado um belo choque de 220 no vestiário e voltaram contra a postura. E também o Detroit Lions parou de jogar e os Packers começaram a jogar, né? Então isso a gente tem que levar em consideração também, né? Tivemos nossos méritos, sem dúvida, né? Voltamos melhores, as chamadas defensivas foram melhores, acho que também teve o dedo do Matt LaFleur nisso, né? Seguimos insistindo com as chamadas para o Aaron Jones, que foi o caminho da vitória, e se vinha dando certo, tinha que continuar fazendo o mesmo, e continuou dando, mais 2 touchdowns anotados por ele no segundo tempo também. Linha ofensiva melhorou um pouco do primeiro tempo, mas ainda permitiu alguns sacks, acho que é uma coisa que tem que ser melhorada ainda, principalmente o lado direito da nossa linha ofensiva. Só que também, como eu falei, tem que considerar que o Detroit Lions é uma das equipes mais fracas da liga, tem um elenco bastante limitado, é uma das piores defesas da liga também, já tinha levado 41 pontos, se não me engano, do São Francisco na semana 1. Então, o resumo dessa vitória, né, se é que podemos dar um título para essa vitória, é que o Packers não fez mais do que a sua obrigação, né? Isso tem que ser dito, né? Mas a gente estava acostumado a ver o Packers muito bem nos primeiros tempos dos jogos e cair muito de rendimento no segundo tempo. Dessa vez aconteceu o contrário, né? Um primeiro tempo muito ruim, segundo tempo, né, mais satisfatório a ponto de derrotar um adversário frágil que errou demais, né? O Lions errou demais no segundo tempo, fumble, interceptações, faltas idiotas cometidas pela linha ofensiva, nos dando um caminhão de jardas para a gente conseguir os nossos touchdowns. Então, a gente tem que ponderar isso. Tivemos nossos méritos, mas os Lions espalharam a farofa geral, né, no segundo tempo, e isso ajudou bastante a gente a conseguir essa vitória. Uma vitória que foi boa, uma vitória que foi necessária, fundamental por vários aspectos, mas principalmente pela confiança, né, retomada da confiança, pela redução das críticas em relação ao elenco, em relação ao Aaron Rodgers, em relação à nossa comissão técnica. Rodgers voltou a jogar num nível mais próximo
ao nível que a gente conhece de Aaron Rodgers, passando para 4 touchdowns, melhorando seus números pessoais. Os Packers também melhorando seus números coletivos. A defesa, né? Para quem não é muito acostumado a assistir a NFL, pode ter achado que a nossa defesa foi bem, que o nosso coordenador ofensivo não é essa porcaria que estão dizendo. Mas é aquilo que eu disse, o segundo tempo do Lions foi desastroso, né? E permitiu, né, que a gente não fosse mais vazado, já que eles fizeram todos os 17 pontos no primeiro tempo. Embora, eu ressaltei aqui antes, as chamadas defensivas foram um pouco melhores, mas a gente ficou muito aquém, né, na questão do pass rush. Pressionamos muito pouco o Jared Goff, só tivemos um sack praticamente com o Preston Smith, né, e os fumbles que ocorreram foram de erros próprios deles, não decorreram de pressões nossas, tá? A interceptação, né, do Goff teve uma certa pressãozinha ali, mas muito pouco, né, em relação àquilo que a gente ainda pode apresentar em termos de pressão ao quarterback. Então a nossa defesa continua sendo extremamente vulnerável, extremamente falha, e me preocupa pelos próximos adversários que a gente vai ter aí pela frente. Embora eu tenha gostado muito do Devondre Campbell, o Preston Smith melhorou um pouquinho, mas ainda é muito pouco para ele. E Eric Stokes, para mim, ficou sendo destaque dessa nossa defesa, dessa nossa secundária. Com o pouco que ele já jogou, já foi melhor que o Kevin King umas 3 temporadas aí. O King, ele é tão ruim, mas tão ruim, que ele já dá logo o cartão de visita no começo. A gente não precisa esperar mais um jogo decisivo, uma jogada crucial da partida para ver a besteira que ele vai fazer. Agora no começo do jogo mesmo ele já falha para provar que realmente ele não tem a menor condição de vestir a nossa camisa. Foi assim uma das primeiras chamadas ofensivas, né, do Detroit Lions, que resultou no primeiro touchdown deles. O Kevin King já tomou a bola, né, por cima ali, sem a menor noção de cobertura. Então, se o Matt LaFleur não colocar o Eric Stokes de titular contra o San Francisco 49ers, além de burro, ele vai ser cego, né? Porque está diante dos olhos dele a evidência, né, do melhor futebol apresentado pelo Eric Stokes em relação ao Kevin King. Então, nossa defesa precisa melhorar demais, tá? Se quiser ainda brigar por coisas grandes nessa temporada, e a primeira delas, é claro, levar a divisão e chegar aos playoffs. Mas então, pessoal, como eu disse, vitória necessária e importante, não só pelo aspecto anímico, mas também pela questão da divisão, né, para a gente não ficar atrás. Muito embora a primeira semana todo mundo perdeu na divisão, isso diminuiu um pouco o nosso prejuízo, o nosso desespero pelo resultado. Mas agora essa semana também o Chicago Bears venceu. Então, para deixar a divisão, né, dentro da normalidade novamente. E considerando os adversários que a gente vai ter pela frente, né? Domingo temos esse prime time em São Francisco contra os 49ers. É um adversário duro de enfrentar. A gente sofre muito com eles, já não é de hoje. Finais de conferência, temporadas regulares. É bem verdade que a temporada passada nós vencemos, mas também sob quais condições, né? São Francisco praticamente estava com um time de college por conta das lesões e infecções por Covid, então extremamente desfalcado. Então naquela ocasião também era uma obrigação vencer São Francisco. Agora eles vêm completos. Agora a gente vem para tentar vencer o Jimmy Garoppolo pela primeira vez, né? Não é possível. Um quarterback que pouco foi utilizado nas vitórias deles contra a gente. Bastava apenas um running back bem inspirado para nos vencer. Espero que não seja assim, né, assim no domingo, que a gente possa fazer um jogo equilibrado, consistente, dar mais trabalho para eles e suportar, né, eventuais pressões que vão surgir no Aaron Rodgers, é claro, um pass rush qualificado dos 49ers. Jogo corrido também, vamos tentar, né, tem que tentar frear o máximo possível as ações dos running backs adversários, para a gente tentar ter alguma chance desse jogo, porque depois também teremos uma defesa extremamente qualificada do Pittsburgh Steelers em casa, onde a gente vai ter que também forçar muito ela para conseguir a vitória. Então são 2 pedreiras pela frente, por isso precisamos dessa vitória, trazer um pouco de tranquilidade e confiança, mas repito, há que se melhorar muito para a gente ter chance contra São Francisco e contra os Steelers nesses 2 próximos jogos. Então, não é nada ainda para levantar a plaquinha do empolgou, não é nada para recuperar aquela hype que a gente estava lá no início da temporada,
né, antes de começar a temporada regular, tá? Mas foi um alívio, né? Um respiro para a gente sair daquela pressão de levar 38 pontos no jogo sem praticamente reagir, né? E voltar a vencer em casa, vencer um rival de divisão. Tudo isso ajuda. Quem sabe, né, do ponto de vista de motivação, de confiança, a gente vai melhor para esse jogo contra São Francisco, que será extremamente difícil e que a equipe vai precisar trabalhar bem essa semana, muitos aspectos, tanto defensivos como ofensivos, para a gente ter uma chance melhor lá e quebrar, né, esse tabu de não vencer ainda o Jimmy Garoppolo enquanto QB dos 49ers. Beleza, galera? Então é isso aí, né? Um pouquinho mais aliviado essa semana. Os Packers vai nos dar um pouquinho mais de paz nos próximos dias, mas domingo prepara o coração que vai ser um jogo bruto pela frente. Semana que vem volto com mais vídeos no canal. Grande abraço a todos. Go Pack Go!